Pai querido que estás nos céus, humildemente na Tua presença, estamos aqui em busca da Tua bênção específica para entender a Tua palavra. Não podemos abrir a Bíblia de uma maneira arrogante, orgulhosa, pensando que vamos entendê-la sem a Tua ajuda. Estamos aqui em busca da iluminação que o Espírito Santo vai nos dar, para entendermos Tua vontade, Teus planos, Teus projetos, para nós como família humana. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, conforta os corações que estão aqui neste momento. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Saudamos também a todos os nossos irmãos que estão assistindo pela internet o culto de hoje. Que a bênção de Deus alcance a todos. Eu quero que você abra inicialmente a Bíblia em Amós capítulo 3 e o verso 7. Abra sua Bíblia em Amós capítulo 3 e o verso 7. Aqui nós lemos: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, antes de agir, Ele fala que vai agir. Deus, antes de fazer algo, Ele fala que vai fazer. Por isso existem as profecias. Por isso existem os servos de Deus, os profetas. E queridos irmãos, o maior projeto divino, depois da morte de Jesus na cruz, o maior projeto divino é a segunda vinda de Jesus. É a volta do nosso querido Jesus em glória e majestade, para implantar o reino de Deus que não será jamais destruído. É para este fim, é para este alvo que nós estamos caminhando, nós estamos lutando por isso, almejando, orando por isso, todos os dias. E Deus, que não faz nada sem revelar seus planos e projetos aos seus servos, Deus deixou registrado na Bíblia tudo aquilo que iria acontecer desde os dias do profeta Daniel até a volta de Jesus. Deus não nos deixou às escuras, Deus não nos deixou na ignorância, mas Deus abriu em detalhes os seus planos daquilo que aconteceria, para sabermos onde estamos vivendo, em que tempo da história estamos vivendo. E agora eu peço que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Aqui nós vamos voltar para o estudo do sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele teve um sonho à noite, mas ao acordar do sonho, ele não se lembrava de nada que tinha sonhado. Aqui diz no capítulo 2, verso 1 em diante: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Ele não se lembrava do sonho. Ele lançou mão dos recursos que ele tinha ali. Quem? A Bíblia diz: os magos, os feiticeiros, os astrólogos, os encantadores, os bruxos daquele tempo, os sábios daquele tempo. Mas ninguém pôde responder às inquietações do rei. Ele não sabia. Eles não sabiam o que o rei tinha sonhado. Então foi feito um decreto de morte contra todos os astrólogos, todos os encantadores, todos os sábios de Babilônia deveriam morrer. E foi quando foram buscar então Daniel. Daniel não estava sabendo de nada até então, porque ele não estava entre os caldeus, ele não estava entre os bruxos, ele não estava entre os feiticeiros, ele não estava entre os astrólogos. Daniel ficou à parte. E então, quando chegaram até Daniel para buscá-lo com a sentença de morte, ele estranhou e ele disse: o que está acontecendo? Isso você pode ver no capítulo 2 e o verso 15. Verso 15. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso para Daniel. E então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação do sonho.
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este negócio, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Deus revelou a Daniel o segredo revelado no sonho que o rei tinha tido. E agora, queridos, vejam a revelação de Deus contando a história do mundo num simples sonho. Deus contou num sonho a história do mundo todo. Desde os dias de Nabucodonosor, Babilônia, que dominava o mundo daquele tempo, até os dias da segunda vinda de Jesus. Em poucas palavras, pode abrir a Bíblia então, aí mesmo no capítulo 2, vamos ver o verso 31 em diante. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Imagine agora, visualize a estátua. Esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, disse Daniel, e também a interpretação dele diremos na presença do rei. E agora veio a interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E aqui diz o verso 38, e onde quer que habitem filhos e homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou nas tuas mãos, e tu dominaste sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Babilônia, tendo como Nabucodonosor como rei, estava ali representada a Babilônia como a cabeça de ouro. O império mais rico que já existiu foi o império de Babilônia, representado pelo ouro. Babilônia era conhecido como a cidade dourada, com jardins suspensos, com rios, com muralhas enormes cercando a cidade. Mas esta cabeça de ouro iria passar, disse Deus. Ela deixaria de existir. Verso 39 diz, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, representado pela prata. Note que o ouro depois foi seguido pela prata. Agora um outro reino inferior ao teu. E continua o verso 39, e um terceiro reino de metal, agora representado pelo bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o verso 40, e o quarto reino será forte como ferro. Vejam, queridos, Babilônia estava ali representada pela cabeça de ouro, a Medopérsia, que veio depois da Babilônia, estava representado pelo peito e braços de prata, e então Grécia estava ali representada pelo quadril e pelas coxas de bronze. Babilônia dominou o mundo do ano 606 a 538 a.C. Aí veio então a Medopérsia dominando o mundo do ano 538 até o ano 331 a.C. Mas Medopérsia também foi derrotada, agora foi derrotada pelos gregos. Aliás, por Alexandre o Grande, da Macedônia, que fundou o Império Grego. Isso foi no ano 331 que Alexandre o Grande estabeleceu o Império da Grécia. E então, a Grécia durou de 331 a 168 a.C. Mas a Grécia não seria eterna. Também passaria e viria um quarto império, representado pelas pernas de ferro. E agora então surge o quarto império, representado pelo ferro, chamado Império Romano. No ano 168, Roma começou a dominar o mundo.
E Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Foi o império que mais durou. Assim como na estátua a perna é a parte mais longa, assim também o império mais longo foi o Império Romano por cerca de 600 anos. Durou 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Mas o Império Romano também não seria eterno. A Bíblia diz que este império se enfraqueceria e se dividiria e não se uniria mais. Vamos ler agora o verso 42 em diante. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, verso 42. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O Império Romano se dividiu e surgiram as nações que hoje existem na Europa. No ano 476, o Império Romano do Ocidente deixou de existir. O Império Romano do Oriente, com sede em Istambul, que naquele tempo se chamava Constantinopla, o Império Romano do Oriente continuou existindo por mais 1000 anos. Mas o Império Romano do Ocidente deixou de existir em 476, depois de Cristo. Surgiram as nações que estão na Europa hoje. Os saxões, anglo-saxões, que é a Inglaterra, os francos, que é a França, os burgúndios, que são os suíços, os visigodos, que são a Espanha, os suevos, que são os portugueses, Portugal de hoje, os alemanes, que hoje é a Alemanha, os lombardos, melhor, que é a Itália. Mas surgiram também naquele tempo 3 tribos chamadas Érulos, Vândalos e Ostrogodos. No todo eram 10. A divisão do Império Romano aconteceu com 10 tribos, representadas pelos 10 dedos da estátua. Mas nós sabemos que destas 10 tribos, 3 foram destruídas. Os Érulos foram destruídos em 493. Os Vândalos foram destruídos em 534. E os Ostrogodos foram derrotados em 538. Das 10 tribos, 3 caíram. Assim como diz lá em Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Aqui em Daniel capítulo 7 fala dos 10 chifres que têm o mesmo simbolismo dos 10 dedos da estátua. Os 10 chifres do animal terrível de Daniel capítulo 7 têm o mesmo simbolismo dos 10 dedos da estátua de Daniel capítulo 2. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e o verso 8. Capítulo 7 de Daniel, verso 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. No meio das 10, surgiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Ou seja, das 10 tribos, representadas pelos 10 dedos e pelos 10 chifres, que você está juntando o capítulo 2 com o capítulo 7, não é? As duas visões, dos 10 chifres, representando as 10 tribos, 3 iriam cair. Quem eram essas 3? Érulos, Vândalos e Ostrogodos. São as que não existem hoje. Então só existem, daquelas 10, só existem 7 hoje. Agora, volte agora para o capítulo 2, irmãos. Por que eu estou explicando assim? Para nós entendermos que a visão dada por Deus para Daniel, através do sonho, não parou lá em 476, quando o Império Romano deixou de existir. Muitas vezes paramos ali. Ficamos ali stuck, parados. Não avançamos no tempo. A visão não para ali. Quando deixou de existir o Império Romano e surgiram as 10 nações da Europa, a visão continuou. 3 das 10 foram derrotadas, permaneceram 7. Mas agora aparece aqui no capítulo 2, verso 44, abra sua Bíblia. Daniel 2, verso 44. Leiam comigo. Mas nos dias destes reis, falando dos 10,
O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Então, queridos, esta pedra mencionada aqui no capítulo 2, verso 34 fala da pedra. Leia de novo aí. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, no verso 34. Uma pedra cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. A pedra é Jesus, a rocha eterna, a rocha dos séculos, a rocha da minha salvação. Essa é a rocha, essa é a pedra que veio do céu e atingiu a estátua onde? Nos pés, com 10 dedos. Quando Jesus voltar a esta terra, existirão 10 reinos. Porque a pedra que é a volta de Jesus atinge a estátua nos pés. E os pés têm 10 dedos. Então, meus queridos, a pedra não está falando de 476, quando surgiram 10 tribos, mas 3 caíram. Ficaram só 7. Na volta de Jesus, os 2 pés não vão ter 7 dedos. Os 2 pés terão 10 dedos. Então, queridos, nós não podemos ficar parados em 476 dizendo, esses 10 representam as tribos que surgiram e formaram as nações da Europa, mas elas 3 deixaram de existir, só existem 7. Nós temos que avançar no tempo, porque a pedra não está falando do passado, a pedra está falando do futuro, da volta de Jesus. Na volta de Jesus, o mundo estará dividido em 10 reinos. 10 grandes nações, conhecidas como 10 supernações, 10 blocos econômicos mundiais. Assim estará a nossa terra. Hoje existem mais de 207, alguém cuida dele, por favor? Hoje a terra está dividida em mais de 207 países no mundo. Os países reconhecidos pela ONU hoje são 195. Mas, queridos, quando Jesus voltar, não estaremos mais falando de 207 ou de 195. Quando Jesus voltar, nós estaremos falando de 10. 10 grandes nações. A pedra vai atingir a estátua nos pés, onde tem 10 dedos. O que isto está falando para você? O que significa isso para você? Nós estamos vivendo hoje nos dias das 10 nações, dos 10 blocos econômicos, das 10 supernações que estão se formando de 1993 para cá. No governo Clinton, foi votado pelo Congresso americano que Estados Unidos, Canadá e México formariam um bloco econômico só, chamado de União Norte-Americana, NAFTA. NAFTA. Queridos, em 93, no ano de 93, foi votado também na Europa a formação da União Europeia. Em 93 foi votada a União Europeia, em 93 foi votada a União Americana, formando 2 blocos econômicos. E agora, queridos, Obama está simplesmente cumprindo com o projeto. A legalização dos imigrantes. 11 milhões de imigrantes que serão legalizados. Ele já falou sobre isso publicamente, e ele está trabalhando para fazer isso esse ano ainda. Queridos, esses 11 milhões de imigrantes provavelmente, não estou dizendo que serão, mas provavelmente serão os primeiros a receber um ID norte-americano, da União Norte-Americana, que inclui Estados Unidos, México e Canadá. A nação número 1 do mundo continuará sendo os Estados Unidos, sendo acrescido pelo Canadá e pelo México, com uma população de cerca de 400 milhões de habitantes. A nação número 2 é a União Europeia,
votada em 1993 e que hoje já existe. Você viaja pela Europa ali, entrando num país, entrando no outro, saindo, sem precisar de visto, sem precisar de nada, porque é como se fosse um só país, viajando por todos aqueles. Existe um banco central hoje para a Europa, a União Europeia. Esse é o bloco número 2. O bloco número 3 é o Japão. Por si só, é uma supernação. Por si só. O bloco número 4 é a África do Sul, com a Austrália e a Nova Zelândia. Esse forma o bloco número 4. O bloco número 5 será o leste europeu com a Rússia. O antigo bloco soviético vai formar o bloco número 5. A supernação número 5. E Putin, presidente da Rússia, já falou sobre isso. De novamente formar este grupo, não é, formar um bloco econômico. O bloco número 6 já foi votado também e já foi formado em 2008, quando o presidente Lula assinou lá em Brasília a formação do bloco número 6, chamado Unasul. O bloco número 7 está em formação nestes últimos 8 meses, irmãos. Neste último ano, está em formação visível, palpável, a supernação número 7, que é a mais difícil de se formar. Nenhuma outra supernação é mais difícil de se formar do que a número 7. Por quê? Pega os países islâmicos com ditadores que estão no governo há 30 anos, 20 anos, 25 anos, onde igreja e Estado são unidos, onde é proibido pregar o Evangelho. Alguns deles não têm banco central. Então, queridos, no último ano agora, nós estamos assistindo até o presente momento esta revolução e esta guerra que está acontecendo no norte da África e no Oriente Médio. Atualmente continua a revolução no Egito, já passou pela Líbia, Tunísia, e já está atualmente na Síria. E, queridos, todos esses países do norte da África e o Oriente Médio, eles vão formar a nação número 7. A nação número 8 começou agora, a questão de 15 dias atrás, meio mês atrás, começou então a formação da nação número 8. Perceberam que agora Mali foi invadida pela França, e agora, esta semana, os Estados Unidos disse que vai colocar lá em Mali uma base. Mali é o começo da revolução para dominar a América, a África Central, chamada África Tropical. Essa é a nação número 8, que estará se formando. Nação número 9 é o sul e o sudeste da Ásia. Pegando a Índia e pegando todos os países do sudeste da Ásia ali, vai formar então a nação número 9. E a nação número 10 é a China. Por si só, China forma-se uma nação e Japão forma uma nação. Japão número 3, a número 3 e a China número 10. Estas são as 10 supernações. Mas sabem, queridos, que em 1974 foi escrito um livro, A Humanidade no Ponto da Virada. 1974 foi escrito esse livro, faz muito tempo. E neste livro tem um mapa, com as 10 nações, com esses nomes que eu falei para vocês. Em 1974. É coincidência? Não, queridos. O projeto da nova ordem mundial é o projeto do mundo todo dividido em 10 supernações. A nova ordem mundial não é outra coisa senão o mundo unido econômica, política e religiosamente. A nova ordem mundial fala de uma união política, união econômica e união religiosa entre os 10 países, 10 supernações. Este é um sinal da volta de Jesus. Agora eu quero que você abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Por que é tão importante sabermos isso? Porque
a pedra que é a volta de Jesus, ela vai surgir e vai descer do céu e vai destruir os reinos deste mundo, quando o mundo estiver composto por 10 reinos. Na volta de Jesus, serão 10 reinos. Então, quando eu percebo a formação dos 10 reinos hoje, eu fico excitado, eu fico alegre. Eu levanto a minha cabeça para o céu e digo, venha logo, Senhor Jesus. Venha logo. Porque nós queremos o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus, que será estabelecido para sempre e que não será jamais destruído. Mas antes da volta de Jesus, os 10 reinos têm que ser formados. Não existiam no tempo do profeta João. Quando ele recebeu as visões do Apocalipse, não existiam esses 10 reinos. Porque são reinos dos últimos dias. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 17. Aqui nós lemos. Capítulo 17 e o verso 12. Leiam comigo. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Aqui, João está falando coisas que nem mesmo ele entendeu, porque não era para aquele tempo. Está falando de 10 reis que ainda não têm reino. Logicamente que rei que não tem reino não é rei, certo? Ah, você é rei. De onde? Não tem o reino, então não é rei. Então, estes reis estão sendo planejados para ocupar reinos que ainda não existiam, mas que vão existir. Vamos ler de novo o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, ou seja, vai ser por um período curto. Isso aqui não é 1 hora literal, nem 1 hora profética, é um período curto de tempo. Por um curto período de tempo, eles receberão poder, porque a nova ordem mundial, meus queridos, vai durar pouco tempo. Diferente, o que aconteceu no tempo do nazismo, de Hitler, ele pensava que o império nazista que ele estava estabelecendo ia durar 1000 anos. Não durou nada. Não durou nada. A nova ordem mundial está sendo estabelecida pelos inimigos de Deus, para ser um governo, um novo sistema de governo que vai durar 1000 anos. Que é este milênio no qual nós estamos, chamado de Era de Aquário. Eles acham que a nova ordem mundial vai durar os 1000 anos da Era de Aquário. Não, irmãos, não vai durar 1000 anos. Vai durar muito pouco tempo. Aqui diz, por 1 hora. Vai ser coisa rápida. Agora no capítulo 13, verso 5... diz quanto tempo vai durar a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é o período da supremacia papal dos últimos dias. A nova ordem mundial está sendo preparada simplesmente para que o poder papal reine sobre o mundo de novo. Assim como reinou na Idade Média, vai reinar de novo sobre o mundo no tempo do fim. E a supremacia papal dos últimos dias, a Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 5, será de 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Isso é muito rápido. Tanto trabalho, tanta guerra para estabelecer a nova ordem mundial que vai durar 3 anos e meio. Isso não é nada. Por isso a profecia diz, em 1 hora eles vão ter poder sobre o mundo. Quando começar a esquentar, a nova ordem mundial vai ser derrubada. Aleluia por isso. Aqui diz no capítulo 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Durante esses 42 meses, o que haverá? Nova ordem mundial? Significa paz mundial? Não. Nova ordem mundial significa o que está no verso 6 e 7, irmãos. Veja o que vai acontecer durante a nova ordem mundial, durante os 42 meses. E abriu-se a sua boca em blasfêmias contra... Quem vai estar sendo adorado no mundo durante esses 42 meses? O anticristo. Isso é blasfêmia contra Deus. Alguém se impor na terra como Deus. Mas isso vai acontecer durante a nova ordem mundial. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Verso 7. Foi-lhe permitido, falando do anticristo, fazer guerra aos santos. Esses 42 meses, a nova ordem mundial, será um período de guerra, não entre as nações, mas guerra aos
santos que guardam os mandamentos de Deus têm a fé de Jesus. Queridos, Deus não deixa seu povo na ignorância. Deus falou como seria o mundo e o domínio do mundo desde os dias do profeta Daniel, quando Babilônia dominava o mundo. E está falando agora no tempo do fim, quem vai dominar o mundo? 10 reinos. E o poder papal sobre todos eles, dominando e fazendo guerra a um povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É o único povo que não se dobra, que não se curva, porque eles adoram aquele único que é digno de receber adoração. Diz aqui o verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Por quê? Porque muitos serão feitos mártires. Muitos mártires surgirão agora no tempo do fim, quando o decreto dominical for aprovado. Durante a nova ordem mundial, queridos, 10 reinos, um dia de guarda. Fica difícil você entender qual será o dia de guarda na nova ordem mundial? Não. É o domingo. É o primeiro dia da semana. Mas o povo de Deus guarda o sábado, o 7º dia da semana. É fácil entender por que seremos perseguidos. Porque nós dizemos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não vamos receber na nossa testa e na nossa mão o sinal da besta. Não. Nós vamos receber na nossa testa o sinal do Deus vivo. O selo do Deus vivo. E por isso seremos perseguidos. Não desamparados. Alguns mártires surgirão. O sangue dos mártires que morrerem será como semente para a conversão de muitos outros, irmãos. Porque este período da nova ordem mundial será o período da maior conversão de todos os tempos. Porque perseguição traz mártires, mas traz também conversão. E será o período da conversão de milhões de pessoas sinceras espalhadas por todas as igrejas do mundo. Pessoas que vão ouvir o alto clamor, sai dela, povo meu, e vão se unir ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. É para este tempo que Deus está preparando um povo fiel, íntegro, que pertence ao reino espiritual de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Deus precisa de homens e mulheres, que sejam filhos e filhas dele, que não vivam pelos instintos animais que existem na nossa carne, mas que vivam pelos princípios racionais da palavra de Deus, implantados em nós pelo Espírito Santo. E aqui diz o verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Então é um governo mundial, é um domínio mundial do anticristo. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meus queridos, voltando agora para Apocalipse 17. Aqui diz, capítulo 17, verso 13. Quando for implantada a nova ordem mundial, os 10 reinos, diz o verso 13, que os 10 reis, os 10 líderes dos 10 blocos, verso 13, estes têm o mesmo intento. O que é intento? Intenção, propósito. Eles têm o mesmo propósito. Estão unânimes no pensamento. Qual é o pensamento unânime deles? Entregarão o seu poder e autoridade à besta, que é o anticristo. E vão fazer o quê? Vão ficar de braços cruzados? Não, vão guerrear. Contra quem? Verso 14. Combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Irmãos, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus voltará com poder e glória. Embora alguns dos filhos de Deus morrerão como mártires, mas isso não é fracasso, isso é vitória. Isso é vitória. Porque Jesus os ressuscitará. E Deus vai converter uma multidão que ninguém pode contar, como a areia do mar, de remidos espalhados pelo mundo todo. O Cordeiro os vencerá, diz aqui, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, com Jesus, chamados e eleitos e fiéis. Você é um dos chamados.
Você é um dos eleitos. Você é um dos fiéis. Mas quando se completarem os 42 meses, irmãos, desta sonhada nova ordem mundial, em 3 anos e meio ela acaba. Acaba porque os próprios 10 reis que deram poder ao anticristo para que dominasse sobre eles, vão puxar o tapete, vão derrubar e vão destruir o anticristo. Isso está no capítulo 17 e o verso 16. Leia comigo o verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. A prostituta e a besta é o mesmo poder espiritual. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. É o fim do anticristo papal, porque vai surgir aqui na terra o anticristo Satanás. Lembre-se que antes da volta de Jesus, Satanás surge na terra dizendo, eu sou o Cristo. E quando ele aparecer na terra dizendo, eu sou o Cristo, será após a queda do anticristo papal. Vai ser no fim dos 42 meses. Mas, queridos, nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só dobramos os nossos joelhos diante do Cristo que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou e subiu ao céu e que vai voltar para nos buscar. É só diante dele que nós dobramos os nossos joelhos. Nossa oração deve ser constantemente, ora vem, Senhor Jesus. A pedra que Daniel viu no sonho de Nabucodonosor representa a volta de Jesus. Vai atingir a estátua nos pés, representando ali os 10 reinos do mundo, e estabelecerá o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo o Rei dos Reis, você sendo súdito do reino do meu Senhor Jesus. Isto vai se chamar de nova terra e novo céu, onde habita a justiça de Deus. Eu quero estar lá. E você? Quantos querem estar neste reino de Deus? Aleluia! Glória ao Deus do céu. Fique com a mão levantada. Eu quero orar por você e por mim. Pai amado, estamos na tua presença com o nosso coração palpitante, ao lermos como o Senhor conhece o futuro já desde o começo. Desde o início o Senhor conhece o fim. E o Senhor deixou os detalhes dos reinos que dominariam o mundo e de quem estaria dominando o mundo na segunda vinda de Jesus. Eu te louvo, teu povo te adora, porque o Senhor nos deu forças e compreensão desta profecia para permanecermos em pé na tua presença e na presença do Filho do Homem, guardando os teus mandamentos, Pai. Poder do Espírito Santo o Senhor nos comunica para sermos obedientes, para permanecermos em pé, até Jesus voltar. Registra a nossa decisão, coloca o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Volte logo, querido Jesus, pois nós te esperamos com muito amor. Em nome de Jesus pedimos, amém, Senhor. Amém, Senhor.